Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E hoje é um dia muito importante pro Surra de Lúpulo. E por que não dizer para todos os podcasts cervejeiros de uma forma geral, porque eu sou dessa, eu chego chutando o pé na porta logo. Eu tive uma ideia muito louca, contei pro Leandro e ele mais do que rapidamente ficou tão entusiasmado quanto eu. Qual foi essa ideia louca? Falei, e se a gente chamasse o Garrett Oliver pra falar com a gente no Surra de Lúpulo? Aí eu pensei, bom, meu inglês é meio porcaria, eu nunca ia sustentar um programa inteiro conversando com ele, né? Tipo, meu inglês macarrônico, how do you do? Aí, enfim, será que ele vai me responder uma mensagem no Instagram e tal? Não sei o que. Ele respondeu, meus amigos. Ele respondeu, ele sabe escrever meu nome, ele é muito educado, inclusive. E aí eu tive que fazer o quê, né? Eu não tenho um pingo de juízo, mas eu tenho algum. Falei, eu fui pedir um socorro pra nossa fada madrinha Bia Amorim, não apenas pra ajudar a formular as perguntas, mas, claro, pra comentar as respostas aqui conosco. Então é isso. Logo no segundo programa do ano, a gente chega com o pé na porta de 2022, traz Garrett Oliver com comentários de Bia Amorim. Zeramos o jogo, não é mesmo? Pra ficar na cabeça de todo mundo, esse programa vai estar aqui com os áudios originais do Garrett em inglês. Não vai ter uma tradução aqui nesse momento. Nós vamos comentar as respostas dele. Todo mundo, quem não entendeu inglês, vai ter uma noção geral do que ele tá falando. Mas a entrevista inteira estará traduzida hoje no blog da Hipacondríaca. Então, hipacondríaca.com.br, você vai chegar lá e vai encontrar a entrevista toda traduzidinha, direitinha lá, pra você fazer um combo. Lê lá e ouvir por aqui, tá bom? Bia, por favor, meu bem, dê um alô pra galera, seu quarto programa, cotovelando o Diego Simão, que estava ali, ó, empatado com você, cabeça a cabeça, por favor. E ultrapassa, Bia Amorim! Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Que honra estar aqui de novo nesse novo 2022. Obrigada de novo pelo convite. Hello, Ludmilla, and welcome to all the good folks from Surra de Lúpulo. I just wanted to tell you a little bit about a few things here. I hope everyone is having a very nice holiday season, and wanted to give you an idea of what's going on with me here in New York. This is Garrett Oliver. I am brewmaster of Brooklyn Brewery, and I can't wait to get back to Brazil. It's been a long time now, and I've been waiting, but hopefully soon. Ai, que maravilhoso ter você de volta, Bia, e ultrapassando o Diego. Chora, Diego! E ter aqui Garrett Oliver falando com a gente. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Tio Sam, que conheceu a batucada. O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Aí a gente, ainda mais num programa especial como esse, a gente comenta as respostas do Garrett bebendo uma cerveja pra deixar ainda melhor, né? E aí eu quero saber, Bia, o que você tá bebendo aí pra celebrar? Bom, eu por acaso e não por acaso, eu tenho aqui em minhas mãos uma cerveja da Dogma, a Quintu, que o Glauco do Palavra Maltada me mandou. É um projeto muito legal, feito em parceria com outros sommeliers, né? A Sulamita, a Sara Araújo, o próprio Glauco, e também tem o dedo ali do João Gabriel. Então é uma Hazy IPA que vai aqui molhar my words. E você, Lud, com o que você está wet your words? Gente, eu tô aqui com a Brewdog Punk IPA. A Double IPA. Então vai ser um calor tremendo, mas ela tá maravilhosa. Acabei de tirá-la da minha geladeira. E vamos fazer o defeito especial, peraí. Beleza. Que beleza, não, meus amigos? Aqui, enquanto eu tô servindo, calma aí. Tio Sam, baby do Brasil, onde foi que você conheceu a nossa batucada? O que você tá bebendo por aí, famigerado? Amei isso. Olha, eu levei porque eu tô bebendo uma Triple IPA. Uma Oatmeal. É uma Oatmeal, mas é uma Triple IPA. Uma Oatmeal Triple IPA. Eu escolhi na minha cervejeira porque eu acho que era o nome mais inglês que eu tinha. É uma da Octopus, que é o Nelson Psydelic Breakfast. Ok. Olha isso. Você tinha que estar tomando ela no café da manhã. Você errou a tradução.
Essas maluquices só são possíveis porque vocês existem nas nossas vidas, meus mecenas queridos maravilhosos. Bora conhecer alguns dos nossos mecenas que nos apoiam tanto e criam essa comunidade tão linda, melhor grupo. Vamos lá, obrigado Suzane Sampaio, Gustavo Faria, Leandro Almeida e Bruno Cruz da Silva, Gabriela Rubens, Lucas Fernandes, Bernardo Tomé, Luiz Heraldo, Guilherme Castro, Bruno Silva, Caíca Boss, Bia, que aqui está. Esses são apenas alguns dos apoiadores que nos ajudam a manter o Surra de Lúpulo. Torne-se você também um mecenas do Surra. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. São 3 categorias. Aí. Antes de qualquer coisa, a gente tem por princípio aqui no Surra de Lúpulo fazer as perguntas difíceis, as curiosidades, aquelas que ninguém tem coragem de fazer, aquela que todo mundo acha boba, a gente pergunta também. A gente pede para convidado voltar atrás para ele poder falar sobre. Então a gente, antes de... Garrett Oliver, quem é o Garrett Oliver? Para quem não conhece, se você ainda não conhece, chegou aqui agora no Meio Cervejeiro, a gente vai estar com o Garrett Oliver, né? Que é uma das grandes personalidades cervejeiras. Então a gente vai entregar aqui um brevíssimo currículo desse grande mestre cervejeiro. Nascido em 29 de julho de 1962, ou seja, esse programa vai ao ar no ano que ele completa 60 anos. Estudou cinema, trabalhou em produção de show de algumas bandas, viajou pela Europa bebendo cerveja e ao retornar aos Estados Unidos, começa a carreira de cervejeiro caseiro em 1983. Eu era apenas uma pequena criança barriguda. E em 1989... Novamente, eu ainda era uma pequena criança barriguda apenas, tornou-se aprendiz de cervejeiro na Manhattan Brewing Company. Em 1993, ele foi nomeado a mestre cervejeiro dessa cervejaria. Em 1994, ele deixou a Manhattan para se tornar mestre cervejeiro da Brooklyn Brewery, cargo que ocupa até hoje e além de ser um dos sócios da cervejaria. Além de mestre cervejeiro, é autor de livros importantíssimos para o mercado cervejeiro, tais como A Mesa do Mestre Cervejeiro e o Guia Oxford da Cerveja. E engajado com temas relacionados à inclusão e diversidade. Então, assim, só por esse preview aqui, a gente já sabe que o negócio vai ser bom. Então, a gente vai fazer Isso era o grande nada, e aí chegou Garrett Oliver. É mais ou menos assim. Tipo sabe? isso. Houve uma grande explosão. Exatamente. E aí a gente vai fazer assim, a gente vai ler as perguntas aqui em português, e aí na sequência vai ter o áudio dele em inglês. Vocês fiquem tranquilos, a gente vai comentar, vai ficar tudo claro. Lembrando que a entrevista vai estar transcrita em português no blog da Hipacondríaca. Leandro, assuma as carrapetas desse programa, pelo amor de Deus! A primeira coisa que a gente quis saber foi que o Garrett contasse pra gente um pouco sobre o projeto Michael Jackson Foundation e a importância deste projeto para o mercado. Well, in the American market, people of color, which is the way that we put it, which includes black people, Asian people, people from Latin America, essentially brown people, there are very few of us working in the brewing trade on the production side. When you go to American brew houses, you see perhaps 1 or 2% at the most of people of color. Everyone else that you see, they are European Americans. And that would be fine if nobody in the other communities were interested in becoming brewers. But this is not true at all. There are people who are interested in becoming brewers and who know a lot about beer, but it's very difficult for them to get into the brew house. Why is this? Well, it's pretty simple. You take a brewery like Brooklyn Brewery. We run like a serious restaurant. If you want to work in our brew house, you need 2 to 3 years of experience, or you need an equivalent education. So let's look a little closer. 2 to 3 years of experience. If there's less than 1% of people of color working in the brew house, who will have 2 to 3 years of experience? Almost nobody. Right? So everybody who has 2 to 3 years of experience are European American. Now, the other half is, well, you can go get the education. What does this education cost? For many of the courses, it's $10,000 to $20,000, 10 to 20,000 American dollars. And in the United States, black people in particular have only 10% of the family assets that European Americans have. So basically, we don't have any money.
because of historical reasons. So what the Michael James Jackson Foundation does is we find people who are already starting to do well in the brewing industry, and they have shown great aptitude and that they have skills, and we give them the opportunity to go much, much further. And so we pay the tuition completely. We have people who are going to take master brewers and other certificates, and this is instantly changing the complexion and the color of brewing in the United States, which I think is very important for equity, diversity, and inclusion. Because a brewing industry which is segregated, essentially, cannot be a happy and healthy brewing industry. Just that simple. Oh, by the way, we have raised about $500,000, and in the last month or so, I have sent out $70,000 in tuition payments for brewers of color. And myself and the board of the MJF are very happy about por this. favor, vamos fazer as honras, né? A gente tá aqui só falando e você que é a convidada não falou nada ainda. Tá só bebendo. Primeiro, assim, como a voz dele é gentil, né? Como ele é um cara que ele quer ser compreendido, né? Na pausa faz, não usa tantas gírias. E Michael Jackson Foundation é um projeto novo e que chega num momento onde aqui também no Brasil a gente vê muitas coisas acontecendo e ele chama por mudanças, né? Por novas formas de olhar dentro do mercado cervejeiro para algumas questões que são importantes. De tudo que ele falou, eu anotei a questão da experiência que se precisa ter e que se exige, né? Ou então que ele diz a questão do estudo ou do mesmo nível de educação e que custo que isso tem. Nossa, eu fiquei assustado. E a gente vê outras pessoas já debatendo sobre isso, né? O Edu Senra, a gente já falou muito sobre isso, a questão do quanto custa ser sommelier, então o que ser sommelier implica, mas a gente pode ver isso em todos os outros lugares cervejeiros também, né? Uhum. Então, teve algumas coisas que também me impactaram bastante na fala dele, que primeiro, uma característica que eu acredito que tem a ver muito com o americano, que é essa criação de fundação para poder contribuir com um núcleo específico e etc. E aí ele fala do montante arrecadado no último mês e meio, mais ou menos, e etc. E que isso paga as mensalidades e que só assim ele vai conseguir mudar a cor das pessoas que acessam ou que vão ter oportunidade de trabalhar nas cervejarias e realizar aquilo. Ele falou, se as pessoas não tivessem vontade de trabalhar com aquilo, tudo bem, mas elas têm. E têm aptidão e talvez não consigam acessar porque não tiveram oportunidades iguais, né? E aí a segunda coisa que eu traria aqui para passar a bola pro Leandro é um pilar que para mim é um banco de 3 pernas, que é a equidade, a diversidade e a inclusão. Ele fala diretamente disso. É a nova bandeira do estado de Minas Gerais. Equidade, diversidade e inclusão. Sabe? Eu acho que isso daí devia virar um mantra pra gente entender que no final da história ninguém tá roubando o lugar de ninguém. Pelo contrário, a gente tá só fazendo com que todo mundo possa acessar a mesma coisa. E, por enquanto, I rest my case. Vai, Leandro. A primeira coisa que bateu foi ouvir de alguém que vive um mercado que passou por uma aceleração maior do que a nossa, que está num outro grau de maturidade, que hoje tem um papel global e que ele vive um problema que a gente discute ele agora. Então, por um lado, me deixa feliz que essa questão da inclusão étnica, que o Garrett fala como pessoas de cor, né, que para o americano, pessoas de cor são todos aqueles que não são os descendentes de europeus, brancos, naturalmente, né? Isso, a gente já está falando disso agora, quando lá estão falando, teoricamente, quando o mercado é mais adiantado do que o nosso. Então, isso me dá um certo conforto, me dá um certo calor no coração. Ao mesmo tempo, como isso faz parte do nosso zeitgeist, né? Do nosso espírito do tempo. Tanto que, no final, ele fala uma coisa que eu adorei, que é quem segrega não pode ser feliz e saudável. A cervejaria que segrega não é uma cervejaria feliz e muito menos healthy, né? Muito menos saudável.
muito menos disposta para isso, né? Aberta à saúde. Outra coisa que chamou muito a minha atenção foi deste cenário que eles falam, que ele fala que me conectou muito com o programa que a gente fez, Lud, com a Tainá, com a Eneide e com a Melissa. Que a Tainá fala a mesma coisa que o Garrett falou. Nós queremos consumir. O difícil é o acesso. Sim. Só que ele fala da produção, né? Sim. As pessoas de cor querem produzir. Se elas não quisessem, tudo bem. Mas elas querem. E é exatamente nesse ponto que também a Melissa Oeneide falou nesse programa também, sobre as oportunidades que aparecem ou as coisas que as ações que estão sendo feitas aqui. Só pra gente rememorar rapidamente, né? Tem a Associação da Heineken, Instituto da Cerveja Graja Beer, para formar profissionais para trabalhar no serviço. Não é necessariamente ainda na parte da produção cervejeira. Tudo bem, a pessoa tem que aprender para poder atender. Mas aí qual é o salário que essa galera ganha e etc. Foi um assunto tratado ali no nosso papo sobre cerveja na periferia. Enfim, os assuntos estão conectados. O Science of Beer também faz ações afirmativas, mesmo que pontuais, né? Nos cursos especificamente, nas equipes. Eu acho que é isso. A gente tá começando devagar. Eu acho que a gente tinha que ser um pouquinho mais aguerrido, né? Botar um pouquinho mais a cara tapa, mas... Tem a Afroserva também, que é uma associação nova, mas que tem agora o papel que o Garrett tem, dar um símbolo, sabe? Para que as pessoas se sintam confortáveis e olha e se reconhece, então, sabe? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai estar conversando também com uma outra maturidade, como o Leandro falou. Sim. Né? E olha como o Garrett, que ele já há muitos anos é uma referência pra gente, hoje ele é uma referência renovada, com uma nova bandeira, nos ensinando novas coisas. Sim. Acho legal também, e aí eu não sei se a Afroserva pode vir a conseguir chegar nesse grau de saúde financeira, né? Que é a maneira que a Michael Jackson Foundation faz isso. Tudo bem, são países diferentes, mentalidades financeiras diferentes, hábitos diferentes, mas eu acho muito interessante que o Garrett fala que... Garrett, amigaço, chapa, irmão, brother... o Garrett fala que eles encontram os talentos, né? Eles encontram as pessoas que são pessoas que normalmente não teriam acesso, identificam essas pessoas que já estão começando a estudar, já estão interessadas, já demonstram essa vontade e eles financiam isso, financiam o estudo, facilitam este acesso. Eu acho muito legal ter esse movimento. Fica a dica, cervejarias brasileiras, hein? Mas esse é o mesmo conceito. Esse é o mesmo conceito que a gente tentou criar num universo muito pequeno, quando a gente falou em como é que a gente vai batizar o apoiador do Surra de Lúpulo. É o mecenas. É o cara que pode tirar um pouco, né? Ele quer apoiar a educação, a cultura, a arte. Então é isso. A gente precisa de mecenas, debate. A gente precisa de mecenas, de pessoas, não tô falando dos mecenas do Surra de Lúpulo, porque enfim, precisa do montante maior, mas a gente precisa de pessoas que tenham recursos e que entendam que é importante só se elas ajudarem a dividir, sendo assim, sem ser aquela coisa que vai cair do teto, o governo vai mandar, não, tem que ser uma parceria privada, não é um negócio, não dá pra esperar o público nessa hora, sabe? A gente tem que botar a mão na massa e fazer. Exato. Bom, eu acho que nesse caminho a gente encerra essa primeira pergunta e foi uma pergunta maravilhosa de ouvir pra perceber as similaridades que a gente tem dos países e como é bacana poder ver uma pessoa tão empoderada, fazendo tanto pela comunidade dele e de alguma forma mudando a comunidade cervejeira no país dele, quiçá em outros lugares do mundo, né? Aí a gente perguntou pra ele como que ele enxerga o mercado de cerveja artesanal do Brasil e se ele conhece o estilo Catarina Sour e o que ele acha dele. Vamos ouvir? Well, for a long time, I have thought that Brazil is truly one of the next great places in brewing worldwide. I think that even some years ago, 6 or 7 years ago, I saw several producers starting to take up the idea of the Catarina Sour and started to produce beers with flavors that are different than the ones that we see here in the United States. Yes, we see lemon, we see lime, we see orange, but you guys are producing things from fruit that Americans don't even have and are not familiar with. So
all the different flavors from things that, whether it's acai or, it's caju or whatever you are working with, I think that you have a great opportunity to make a real impact, not just in Brazil, but beyond Brazil. And I think perhaps in the future, you will see people entering beers in the Great American Beer Festival and saying that, yes, I am doing Catarina Sour, right next to things like Berliner Weiss, which I think is wonderful. A primeira coisa que eu percebo o brasileiro tem uma questão com o orgulho próprio, né? Com a autoestima. Nós temos problema com essa porra. Aquilo que a gente acha que é a mesmice, o gringo, quando cheira, quando põe na boca, fica maravilhado. A primeira coisa que ele fala é aquilo que muitas vezes a gente mesmo, Lud, durante nossos papos aqui, na nossa entrevista, a gente fala, mas a escola brasileira um dia não vai ser só fruta. Caralho, cara, mas isso já é do cacete. Olha o cara falando que lá eles usam limão, lima, laranja, e de repente chega aqui, tem o açaí, tem o caju. Caju. Beijo, Débora, que mandou a salva de caju. Cara, eu acho que a gente tem que realmente, e aí é o que eu tiro dessa fala dele quando ele comenta muito sobre o potencial das frutas brasileiras e de como isso é admirado no mercado internacional e a força que o mercado brasileiro pode ter de impactar o mercado cervejeiro global. O que eu ouvi ali, pra mim, Leandro, como bebedor, deixa de ser otário e reconheça as suas tradições. Para com essa porra, entendeu? Ele não falou coisas porque, como disse a Bia no início do programa, ele é gentil. Exato. Mas se ele não for gentil, se ele fosse um amigo aqui do Rio, ele ia falar, ô mané, deixa esse otário. Foi isso que eu ouvi. E você? Eu acho que tem uma coisa que é o profissional, por exemplo. Eu tenho uma síndrome de impostora, gente, maravilhosa. Eu nunca acho que eu vou dar conta, o que eu tô fazendo tá uma porcaria, tal, nananã. Já fiz várias terapias em grupo 1, Biamorim. E eu acho que é isso, o brasileiro tem essa síndrome do vira-lata, né? Do tipo, do que a gente tá fazendo aqui é ruim. Vira-lata caramelo. Vira-lata caramelo que devia estar na nota de R$200. Que fique dito aqui. Mas enfim, estão guardando pra nota de 500. Então, assim, eu acho que a gente tem essa síndrome do vira-lata, sim. A gente, até quando pessoas importantes do nosso mercado, como o Leandro citou, nós não vamos falar nomes aqui, vão falar que não basta botar uma frutinha na cerveja. Peraí, que frutinha é essa? Que terroir é esse? Que microclima é esse e tal? Então, eu acho que tem um pouco isso. Eu achei outro comentário muito legal da resposta que ele deu, foi que ele falou que ele acredita que no futuro a gente vai ver cervejeiros mandando amostras de cervejas pro Great American Beer Festival, né? Você rola uma lágrima nos olhos de Biamorim, falando, dizendo que é uma Catarina Sour. Que baita orgulho, não? Né? A gente tem que valorizar isso, a gente tem que saber. Tem um meme maravilhoso na internet, que é por que a NASA não descobriu o brasileiro ainda? Não é aquele maluco lá que foi lá, não é o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, entre aspas. É o quanto de solução a gente cria aqui, porque nada tá resolvido nesta bagaça desse país. Então a gente, cara, tá anos-luz. Quando ele diz next great place, sim, que ele já pensa sobre isso. E ele vem pra cá, né? Gente, que fofo ele falar, saudades do Brasil e tal, né? Você fica venha. Ele diz meio como vanguardista, né? Algo como eu já sabia, né? Sim. Porque eu já provei. Então, é muito legal a gente ter ícones vivos, acreditando e, na verdade, estão ajudando a gente a construir essa autoestima. Talvez seja gentil, 10 anos atrás, poucas cervejarias tinham altíssima qualidade. 2022... Olha, quantas cervejarias a gente toma, não tem off-flavor, são cervejas frescas, são receitas que às vezes a gente nem dá algum nome, é um estilo clássico, mas a gente tá lá, colocando a frutinha, trazendo refrescância, trazendo cultura, trazendo história, trazendo regionalismo. Eu acho que é um recado muito legal que ele dá pra gente e assim, vamos escutar o Garrett, Com né? certeza. Eu acho que ele é um cara a ser ouvido e a gente abraçar esse elogio que ele deu pra gente. Com certeza. Só para dar uma amarrada aqui, eu queria conectar isso que o Garrett falou com a interpretação da Bia, com os nossos programas de escola que a gente tem feito.
E com uma aula maravilhosa que eu assisti da Bia sobre escola brasileira, onde está, por onde estarás. Onde está você agora? E eu acho que 2022 o Surra vai ter que bater muito nessa tecla, sabe? É maravilhoso o que vocês estão fazendo. Mas a gente vai bater. A gente vai bater muito. Tipo assim, pá, 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 pá. Assim, eu queria amarrar porque, assim, em todos os cenários da sua aula, Bia, das entrevistas que a gente fez, é impossível desassociar o consumo, a cultura do consumo à escola. É impossível. Assim, não é uma coisa só do terroir, não é uma coisa só da tecnologia. É um triângulo, né? É a tecnologia, o terroir com a cultura do consumo, que forma a escola, essa coisa. E a gente bebe num país quente para caralho, que precisa de drinkability, num povo que foi educado a consumir cerveja com alto drinkability. E aí você pega e escuta o Garrett falando da Catarina Sauer, que é uma bebida com bom drinkability, colocando lado a lado com a Berliner Weiss, que é como se fosse a mãe. E por aí vai, né? Aí você tá começando a conectar essas coisas. Eu acho que existe, de novo, volta ao vira-lata, né? Em vez da gente tentar criar alguma coisa, é só olhar pro umbigo. Vamos parar de tentar inventar um negócio aí, vamos olhar pro nosso umbigo, né? Exatamente. Mas é isso, gente, devagar e sempre. Assim como na vida, as cervejarias e a nossa cultura aqui vai caminhar para esse lugar. Vamos para a terceira pergunta que a gente fez pro Garrett Oliver, onde a gente perguntou sobre A Mesa do Mestre Cervejeiro, o livro dele, que é muito importante para o mercado cervejeiro artesanal mundial. Primeira edição saiu em 2003 e chegou no Brasil em 2012. Perguntamos, existe algum plano de um novo livro para falar dos novos estilos e harmonizações? The short answer to this is no. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? And I'll tell you why. The essential pairing advice that is given in Brewmaster's Table, I think, is still just as valid as it was almost 20 years ago. Yes, there are new styles. The new wave of hot side sours, which some people call kettle sours, simple sours. This mostly includes Catarina sours. Yes, they have new styles that we didn't see 20 years ago. You have hazy, juicy IPAs, obviously, big current style. However, on the whole, the pairing advice, which is in Brewmaster's Table, still is very useful to a large number of people, I'm happy to say. I think what is possible is not to rewrite the book because, I think that the way in which I would write now is different. And I think that there is a value in the ability to speak so easily to people who may not be familiar with craft beer. And I think the book still does a good job of that. What I can see doing is adding some parts, adding some chapters, or adding whole other areas of food, which I was not really very familiar with back in 2003. And so when I did the Brazilian version of Brewmaster's Table, if I recall, I did add some things to the original version that were not in the first one. And I can see doing that in the future, as opposed to doing an entire new edition. Lud, depois dele vem você. Não, a melhor resposta clara dele, inicial, foi assim, a resposta curta é não. Agora calma que eu vou explicar. E é isso, gente. Acho que o que ele falou tem total sentido. A gente estava justamente querendo, se for para falar uma expressão em inglês, para eu gastar o meu pouco inglês, é poke the bear, né? A gente estava cutucando a onça com vara curta, né? Apenas pra gente entender até onde ia a maluquice desse homem para reescrever esse livro. Graças a Deus que ele não vai fazer isso, não é isso que ele propõe. Mas ele fala de coisas importantes. Ele fala que, de fato, novos estilos surgiram, mas que ensinamentos e guias e guidelines, né?
sei lá, estruturas que foram passadas ali seguem válidas pra gente pensar, pra gente arquitetar, pra gente criar em cima desses novos estilos, mas tem que conhecer comida, tem que conhecer tempero, tem que abrir o paladar. É um negócio que eu bati muito no ano de 2021 na Hipacondríaca, falando sobre treinar a análise sensorial, treinar paladar, treinar aroma, cheirar a vida. Cara, é isso. Cheirar coisa ruim, cheirar coisa boa. Provar. Vai do CC até o moranguinho, gente. Vambora. Então eu acho que é isso. Ele disse que no máximo uma atualização com novos capítulos e etc. Mas eu acho que a Bia vai ter mais assunto pra entregar pra gente, porque ela tem sempre a filosofia por trás da resposta objetiva. Não, pra Bia vai ser tipo, não foi um não, foi... Vamos lá. Nossa, ele foi tão curto, né? Tipo, short answer. No. Aí eu fiquei meio do tipo, meu Deus, ele vai me dar órfão dessa resposta importante. Porque o livro dele é um ícone pra gente. Tantas pessoas que contam pra gente, tipo, sobre a importância de ver o livro do Garrett. Porque não é só um livro, é uma contação de história, é sobre ele, é sobre a experiência que ele tem. Então, muito legal quando ele fala assim, eu adicionaria coisas que eu ainda não vivi, né? Eu adorei isso. Que coisa bonita. É um livro que a gente ainda tem muito a desdobrar. E claro, tem as novidades. E talvez uma outra coisa que ele fala, que eu acho que vocês fazem também de forma muito interessante, que seria talvez, eu falaria um pouquinho diferente, talvez algumas coisas mais fáceis, de forma mais, não fácil, né? De novo, ele querendo ser generoso ali para que mais pessoas o compreendam, né? Sim. É querer abraçar o leigo também. É mais uma vez o pilar de inclusão. Para mim, que ele tenta passar pra gente, não tem a ver apenas também, e mais importante que incluir pessoas que não têm a mesma quantidade de oportunidade. Sim, ponto número 1. Mas ele quer incluir pessoas que querem saber sobre esse tema e não sabem. E não se sentem à vontade em chegar e saber. Então, eu acho que é crucial isso. Eu tô com a Bia, principalmente nessa interpretação dessa resposta dele aí. Foi a parte que mais me deu regozijo, né? Que foi a parte do... Cara, eu quero adicionar coisas pelo que eu vivi, pela nova pessoa que eu sou depois de todos esses anos. E aí conecta com o que você tá falando, Lud. Isso não é sobre guias, não é sobre guidelines, não é sobre nada disso. É sobre experiência e não adianta. A única parte boa da idade é que você acumula experiência. Exatamente. Tirando isso, a idade é só sacanagem. Mas exatamente. E na sacanagem dá ruim, né? Não é da sacanagem boa. Lá até os 25, mais ou menos. É exatamente isso. E agora, conectando rapidamente com isso que vocês falaram sobre experiência, lembrando da fala dele e tal, a gente volta no programa com Tamires e Jairo pra falar de harmonização, onde a gente tinha ali 2 sommeliers, o Jairo também é mestre em estilo, sabe? Tamires nutróloga, sabe fazer essa caceta toda. Ela falou, cara, eu sou da harmonização do dia a dia, do arroz com feijão, da coxinha, não sei o que. Aí vem o Jairo com cassoulet, com coisa elaborada. Trufas. Sabe? Inclusive, aproveitando aqui esse momento, Jairo, você tá aparecendo muito correndo, fazendo outras coisas. A Chloe tá te dando muito tempo. Toda vez que eu vejo ele fazendo qualquer outra coisa, Um beijo pra Chloe. Que isso, hein? Chloe tá te dando muito tempo, hein? Tá chorando um pouco. Então, eu acho que é isso. O importante na harmonização é que a gente não invente uma história que você só pode harmonizar queijo Minas com goiabada. Não, cara. A gente precisa parar de engessar as coisas e deixar as pessoas pensarem. E é isso que eu acho que o Garrett queria dizer também, né? Além disso. Além de tudo. Tipo, vai aí, filhote. Descobre qual é a harmonização que você vai fazer com a New England IPA. Pau! Falando em juices em New England, vai lá, Lud. Rainha dos ganchos. Desculpa, gente, é porque eu tinha que fazer isso. Porque, olha só, essa pergunta que é pra mim, que o Leandro, ele está tramando essa tramóia. A gente perguntou pra ele. Claro, eu não podia deixar de tentar colocar essa pergunta na pauta, nem Bia.
Porra, eu vou perguntar disso. Qual era a impressão dele sobre o estilo cervejeiro Juicy IPA, New England IPA, Hazy IPA, essa caceta toda IPA, que virou tendência mundial? Então, a primeira pergunta era qual a impressão dele sobre isso. Aqui no Brasil, muitas cervejarias aderiram a essa moda. O que você pensa sobre essa massificação? Ele até brincou que gentil. Massification, que foi uma tradução que a gente mandou, não existe, mas ele entendeu. Alô, alô, graças a Deus. Porra. Well, we do not have the word in English massification, but I know what you mean. My personal opinion is that when these beers are made well, they are very good. Many of them are evolving, so we see less use now of things like lactose to make things very sweet in juicy IPA. And we see people getting better at handling these yeast strains to get well-controlled flavors. And the better brewers are making beers that can stand on the shelf longer than they originally did. So that's a good side. The bad side is that this style of beer has become so popular that it has pushed out almost everything else. So now, even in New York City, 10 years ago, it was very easy to find like good Belgian beers, good British beers, good German beers. Now it's almost impossible because everything is juicy IPA. For me, the idea of craft beer was to avoid and even to destroy what we call the monoculture, one style of beer that everybody drinks. We didn't want that. We wanted variety. This is what we push this movement forward to do. And what is happening now is that we are losing variety because nobody here wants to drink beers from somewhere else. A beer like Duvel from Belgium, which you could have found in any decent restaurant or cafe 10 years ago, now you can't really find it all. And for us, this has had, an effect as well. Our bigger bottles of Belgian-influenced beers are no longer produced, things like Sriracha Ace, because it's difficult to sell beers that are not juicy IPA and that don't come in American style. So, I like to see these beers, and I think that it's great that people are producing them, but I hope that beer fans will look to the rest of the world also and not look at Juicy IPA as the only interesting beer. E aí, Bia, o que você pensa sobre o que ele disse? Você quer começar? Porque se eu começar, nunca mais eu vou parar. Olha, assim, puxando o gancho da última pergunta pra ele, saudades do que eu não vivi com Garrett Oliver, né? Daria um livro, com certeza. Interessante quando ele diz que não existe, né, esse conceito de massificação, mas... ele tem um capítulo, inclusive, muito bom no Cerveja e Filosofia, e aproveitando que lançou o Matrix nos cinemas e tudo, onde ele vai falar sobre os facsímiles e não sei o quê. Eu acho que a gente acabou exagerando quando a gente falou massificação de juice, mas ele sacou. Ele fala uma coisa que a gente sente aqui. A gente, como geek cervejeiro, sente que esses estilos se tornaram tão populares que eles afastaram os estilos mais tradicionais. Então, assim, reunião de P&D, quando a gente vai falar assim, quais são os lúpulos e quais são os tipos de extração de lúpulo que eu vou usar numa Juicy IPA. Eu não tô tratando sobre que tipo de levedura, que não sei o quê, porque a esterificação da cerveja belga, porque... Então, o que ele fala é que, eu amei, né? Que não é, o craft não era pra ir contra isso, hein, Leandro? O craft não era contra isso! Exatamente. Exato. A parte que mais bateu pra mim foi essa do cara, olha só, era pra gente acabar com o monopólio, um momento meio punk, né? Um momento meio, olha só, para com essa porra. Para de fazer porra essa de monocultura, né? Que porra é essa de monocultura? Porra essa de American Light Lager Monostyle. Porra, que negócio é esse?
E aí, o que a gente cai nessa armadilha, que é uma armadilha que, cara, tudo bem. Eu acho que ele até na resposta dele, ele contextualiza ao momento pandêmico, que é tudo bem, a gente tá passando por uma pandemia e a gente precisa sobreviver. Mas eu, como bebedor e apenas um bebedor, posso falar que isso não é essa pandemia. Essa coisa em busca do santo grau, a busca da fórmula secreta do fiz, vendi, já está no mercado há mais tempo do que a Covid-19. Então, essa coisa do vou fazer porque eu sei que a Juicy, a New England, essas varietais, essas variáveis vindas do uso do lúpulo, tem um apelo. E aí a galera cai matando. E é interessantíssimo esse lado dele, que isso vai contra a cultura artesanal, que foi o que a Bia trouxe. Não, e se a gente for pra cada cavucada nessa entrevista de Garrett Oliver, é uma minhoca, meus amigos. Tá? Cada pasada que eu dou na areia, na terra, vem uma minhoquinha. É verdade esse bilhete. Então, assim, ele fala que é difícil. Bia Amorim está se escangalhando de rir com o microfone fechado. Abre o microfone que a gente quer ouvir a sua risada, Bia. Não, gente, eu não aguento a Lud falando cada pasada na areia, porque, tipo, é como eu me sinto, sabe? Tipo... É isso. Porque cada hora que eu ouço esse áudio de novo, eu entendo um pouco mais, e aí vem uma coisa diferente pra gente pensar junto, pra gente trazer pra debater. E aí ele fala que, assim, lá nos Estados Unidos o negócio tá tão louco, que eles são tão, ao contrário de nós, eles são tão pouco vira-latas, que tá difícil vender cerveja que não sejam Juicy IPAs no estilo americano. Uhum. Vai que chega lá, não, mas deve chegar um lúpulo neozelandês do Novo Mundo, não sei, não, cara, só lúpulo americano, entendeu? Então, assim... Poxa, nem o Nelson Sovan, poxa, o Leandro tá aqui, falou tanto de Nelson. Então eu acho que ele fala aqui novamente nessa pergunta, que é um negócio que, felizmente, olha só, eu estava do lado de Garrett Oliver o tempo inteiro e não sabia. O tempo inteiro eu batendo nas New England IPA, falando mal delas, falando que tá tudo parecido, que vocês estão exagerando nesse pacová, e todo mundo, você não gosta? Eu gosto da caceta, só que eu quero mais, entendeu? Eu quero abrir minha geladeira, tem uma Doppelbock das Alais aqui, tem, graças a Deus. É que, na verdade, eu acho que a pergunta é, depois que eu beber a Juicy IPA, o que eu vou beber depois, no mesmo dia, no mesmo copo, se bobear? Sim. Caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Quebrou minha bicicleta legal, hein, Bia? Quebrou minha bicicleta, arrancou minha rodinha agora, hein? Caraca. Caralho. Enfim, então o que eu acho é isso. Fico feliz que eu tava jogando no time do Garrett todo o tempo. E eu acho que é isso. A gente precisa respeitar o tempo aqui, respeitar que as pessoas precisam vender cerveja. Já entendemos. A gente fez aquele papo com o dueto cervejeiro, com o Raul e com o Vitor da Cerveja Mestra e a Fromfeld. E ele falou... Falei, vocês só seguem a cerveja, só fazem cerveja do estilo alemão? Não, a gente dá preferência, a gente caminha nesse lugar, mas tem que ter uma IPA, né? Senão não vende. Sim. Senão não e esse vende. cara encheu a burra de vender Pils no Mundial de la Bière. Exatamente. Cara, enfim, eu só gostei também que ele fala que o problema que a gente vive aqui, ele também vive. Ele não acha belgas por lá. Tamo junto! É isso, Garrett. Broda! Só quem acha belga é a Pricolage, gente, por favor. Mas também, né, filhote? Mas ela busca agora na ela fonte. chega lá, é isso que eu ia falar. Aí ela chega lá, dá de cara com a porrada de cerveja nacional também. Coitada. Cara, a gente continuou o papo, óbvio, e a gente quis saber dele a relação que o Garrett tem junto com a Brooklyn Brewery, que viraram referências de sucesso comercial. Assim, se você já teve a maravilhosa e a privilegiada experiência de ir para os Estados Unidos, principalmente Nova York, Brooklyn está presente, faz parte da tradição ali. É foda, é muito maneiro. E a gente pergunta qual a dica que ele dá sobre marketing para as novas cervejarias. E aí, generosidade, dá a volta, duplo twist escarpado, e é foda, né? I don't think that I, at my age, am in the position to give any advice to younger breweries, especially on marketing. They are better at marketing than we are, and certainly better than I've ever been. I think that the younger breweries have changed the market through innovative use of social media. In this country, mostly Instagram. I don't really use Facebook anymore. I look every once in a while, but Instagram, everybody here is on Instagram every day.
And so I really need to get better at going back to Facebook and maybe other social media platforms in the future so that we can reach people that we want to reach. But I think that many of the younger breweries are already doing a great job of that. From the brewing side, I would like to see people brewing more things that they actually want to drink, like I said, that are not just one style. Everyone is really worried about success, and I understand. We have been through a pandemic. We are still in a pandemic, and it's very difficult on the business side. And so everybody wants a hit, just like they do. Everybody wants a hit record if you're going to make an album or something. But, it's very hard to do something which is genuinely good and artistic and worthwhile if you put yourself in a box. So, for people to do what they really want to drink and what they really want to be, I think is the most important thing. Make beers that you think are brilliant, and I think you will find, for many of them, an audience. Bia, sai do mundo! Gente, eu quase morri de amores nessa resposta dele. Eu achei ele super fofo, né? Ele se coloca no próprio tempo. Sim. Ele se coloca como se a Brooklyn, há muitos anos, eles continuam fazendo marketing. Enfim, ele fala um monte de coisas legais, mas eu vou trazer aqui, a única coisa que eu vou trazer dessa pergunta sobre o marketing da Brooklyn é o seguinte. Em 2013... um dos meus primeiros eventos de harmonização foi um evento de comidas americanas e cervejas americanas junto com a chefe Sabrina Gari. E a gente, obviamente, serviu Brooklyn Lager, uma das minhas cervejas favoritas na vida, que é uma Viena Lager. Uhum. E na lata estava escrito que você podia visitar a cervejaria. Visite a gente, estamos... Sabe, era uma coisa dessas letras miúdas, mas que tá no rótulo. Uhum. E aí, nesse evento de harmonização que eu tava fazendo, o meu pai tava lá. E ele pegou a lata e leu a lata e falou assim: ô Bia, eles fazem visita. E na semana seguinte, meu pai estava em Nova York. Ah, puta Por que acaso. pariu. E ele foi na Brooklyn. Eu nunca estive em Nova York, eu nunca fui na Brooklyn. Mas o meu pai foi, porque tava escrito na lata. Isso pra mim é Doutor marketing. Amorim foi. Foi. Como diria Anselmo Mendo, nosso querido amigo Beercast, Doutor Amorim foi. Ah, meu Deus. Foi. Ah, meu Então, Deus. Olha a simplicidade, eu acho, que do marketing que funciona, né? A resposta dele foi maravilhosa, eu toco pra vocês. Você quer comentar, moço do marketing? Cara, é realmente uma visão muito generosa e contemporânea, e não só isso, né? Eu acho que é uma visão de reconhecer, uma visão até jovem, né? Para uma pessoa que está completando 60 anos, é uma visão extremamente jovem, que é falar, caramba, beleza, a gente até fez umas paradas, mas olha só, a molecada, os mais jovens que estão aí, usaram as mídias atuais e revolucionaram a comunicação para craft beers. Então, eles deixam muito claro que o uso das redes sociais mudou o jogo, né? Trouxe outros protagonistas, trouxe outra maneira de tratar do tema, trouxe trouxe outro espaço, que talvez fosse um espaço mais hermético, talvez fosse um espaço muito mais, assim, que você demorasse muito mais para chegar àquela informação. Agora ela tá a um Google de distância, ela tá a um follow, a um like de distância, o que antes você ia precisar frequentar brewpubs, frequentar locais, ir estudando, ir conhecendo, sabe? Hoje em dia você tem pessoas produzindo conteúdo. Pra nós aí. Agora entendi. Take the tip. Tem maluco que produz conteúdo aí só porque gosta do tema e ao mesmo tempo antecipa uma série de movimentações. Aí eu queria conectar com isso que a Bia trouxe da experiência dela de 2013, que, cara, lá atrás ela viu que numa embalagem falava de estamos abertos à visitação. Uma embalagem que estava no Brasil, e aí ela deu a sorte do pai dela estar lá e ela fala, vai! A gente hoje consegue falar isso, programar, agendar a visitação, fazer visita guiada num outro estilo, né? Então realmente existe uma nova maneira de trabalhar e que não foi a maneira que a Brooklyn se criou. Sim. E aí vem a deixa dele. É maravilhoso. Então,
sai da caixa. Sim. Né? Para Sai de fazer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo. Cara, Faz uma cerveja que você acha incrível, que você acredita. O que ele fala no final é muito simples, que é, no final o que eu entendi é, para de tentar copiar o nosso marketing, cria um produto muito foda pra você e saia da caixa. Porque o que ele deixa entender ali, e aí eu posso estar louco aqui entendendo da minha maneira, que é, o nosso marketing funcionou lá na década de 90, início dos anos 2000. Tudo isso, o resto morreu. Chegamos, bebemos água limpa, tá ótimo, aí agora é outra galera, é outro poço, é outra lagoa. Tem que Sim, correr mas atrás. eu também acho que a gente endereçou a pergunta, como você falou, para um homem do tempo dele. E ele foi absolutamente consciente e generoso de dizer, bom, eu fiz o que eu podia fazer naquele momento. Hoje, certamente, outras pessoas na própria Brooklyn atualizaram esse conceito e estão trazendo a mensagem da Brooklyn de outra forma, mas certamente ela criou tendência. Criou. Tendências que não duram só o tempo que uma tendência dura hoje, né? A tendência dura hoje o quê? Uma semana? 10 dias? Porra, que tendenção, hein? Esse negócio Depois de disso, tendência é acabou. muito novembro de 2021, Luz. Aí, já não é mais esse nome, é outra coisa. É igual quando vieram me falar que o nome de fã-clube não é mais fã-clube, é o quê? É fandom. Não, fandom e fã-clube são coisas diferentes. Aí, ó, olha só, mas tem coisa Já parecida. mudou. Lud, já mudou. Já O mudou. fã-clube é fácil, eu não, o fui ao fã-clube- banheiro fazer o xixi, mudou. O fã-clube é organizado. O fandom são fãs que não são organizados, mas eles se expressam. Então, por exemplo... Olha, nós somos fandom do Garrett Oliver. Exatamente. Estamos nos expressando, agora somos um fã-clube. Acabou. Exato. Agora eu queria que então vamos fazer... Enfim, então o que eu acho é que ele foi, como vocês disseram, ele foi muito generoso, ele foi... apesar dele se dizer um homem do tempo dele, ele, na verdade, ele é um homem do nosso tempo, quando ele sabe que ele ainda não conseguiu dar conta disso tudo, porque ele não precisa dar conta disso tudo, né? Ele já saiu desse lugar. Sim. E que, ao mesmo tempo, ele fala, talvez eu precise voltar para algumas redes sociais, dar atenção para outras redes sociais, porque são elas que vão comunicar com as pessoas. E não serão as mesmas redes sociais. Hoje, a gente se debate no Surra de Lúpulo. Como é que a gente distribui o programa? Tá lançado lá em Spotify e tal. Mas como é que a gente fala para as pessoas que isso tá no ar? Hoje, a nossa maior ferramenta de tá no ar é o Instagram. Que não é, como diria o Leandro, uma mídia de conversão. Não é. Não é. Tudo bem que não é. ponto. Mas é lá que as pessoas estão sabendo da gente. É lá que elas trocam mais com a gente. Então também não dá pra ignorar. Mas se elas fossem mecenas, elas estariam no WhatsApp, junto com a gente, naquele grupo que tem até o Diego. Que fica organizando, coitado, da data de aniversário. Não critico, me alivia. Vem com a Toda vez gente. que eu trago esse tema, gente, eu vejo que ele vai infartar uma hora dessa. Eu fico ele tentando vigiar pra ver se ninguém fez nada errado. Mas Os enfim, então, virginianos estão de olho. eu acho que é isso. O Garrett foi gentilíssimo mais uma vez e ensinou pra gente que você pode não estar nesse tempo, mas você precisa estar atento a esse tempo. Então, né? Vamos que vamos. Perfeito. A gente tinha pensado inicialmente fazer 3 perguntas. Aí sentei com o Bamburim, fiquei 1 hora com ela. A gente fez 6 e falou, vamos mandar. Se ele responder, ele respondeu. A Assim gente foi queria feito. fazer umas 10, né? Mas começou porra. com 3 e aí a gente foi, ficando amiga do Garrett sem ser, né? A gente vai tirar essa? Não, vamos tirar nada não, vamos mandar assim mesmo. Bom, essa foi a 6ª pergunta e pasmem, o homem respondeu, gente. O Brasil forma anualmente muitos sommeliers de cerveja. Se você pudesse fazer uma crítica ou dar algum conselho para o sommelier de cerveja daqui, que a gente entende que seria uma gradação equivalente ao Certified Cicerone, se você não faz ideia do que eu estou falando, volte a algumas casas e ouça o programa com Beatriz Ruiz. Explicamos tudo sobre isso. Então, qual seria a crítica ou conselho que ele daria para esse sommelier de cervejas? Ou para ele entender o que a gente tá falando, Certified Cicerone. Ele, mais uma vez, pegou a gente, dobrou bonitinho, botou no bolso aqui da lapela, porque assim é Garrett Oliver. Again, I am not really in a position, if you like, to criticize or advise, the beer sommeliers. The only thing I would say is that if you want to be a sommelier of any type, whether it is a regular sommelier or a beer sommelier, it is good to know the culture of the restaurants, the culture of the bars, which includes wine, and it includes sake, and it includes cocktails, and it includes cachaça.
When you go, I can tell you when I go to talk to a beverage manager in a restaurant about something, we talk about everything. We talk about the food, the style of the restaurant, where we have been traveling, what we have been eating, what we have been cooking. We talk about wine, we talk about cocktails, we talk about sake, we talk about shochu, we talk about mezcal. But we don't really sit around and talk so much about beer, because once the people in the restaurants understand that you are a part of their culture, that you understand their restaurant, that you are drinking the same natural wines that they are drinking, at the end of the conversation, they just ask you, okay, what beer should I get? We don't need to sell them anything. I'm not a salesperson. But if I do talk to sommeliers, that's the question they want to know. Are you one of us? And if you are one of us, what do you think I should do about beer? That's a much easier and happier conversation than sitting down and trying to push people to love what you love. What's better is to talk about all the things that everyone loves, and then you get them to pull your beer into their places. You know, pull is always much, much better than push. Leandro, vai você. Cara, assim, uma frase, né? Pull é melhor do que push. Puta que pariu. Caralho, cara. Puta que Foi a pariu. frase que eu anotei. Pull is always much better than push. Tá escrito em letras grandes no caderno. Caralho, cara, olha só. Extrair, puxar da pessoa o que é interessante para ela, o que ela tem vontade, o que ela tem desejo, em qual momento ela tá, é melhor do que empurrar a sua verdade ou empurrar a sua intenção do que é bom para você. Caralho, cara, quando ele fala isso, eu quiquei. É isso, eu quiquei. Eu falei, cara, tão simples e é só isso. Assim, É aquela assim, drop the mic, né? Solta o microfone. Exatamente. E aí conecta com tantas vezes que a gente falou sobre sommelier e que todo mundo, assim, Bia mesmo já falou muito isso, que, cara, assim, o papel do sommelier é servir. Isso. Não é catequizar, não é industriar, é servir, e servir parte do princípio de entender a necessidade do outro. Não mais nada. Caralho, cara. Assim, ó, aqui, ó. Amém, drop the mic. Né? Porra, pra mim isso foi o mais legal, assim. E a parte da empatia, né? Assim, de quanto essa carreira de sommelieria precisa de empatia. Ele fala muito sobre isso do você é um de nós, né? Porque aí você passa a compartilhar intenções, passa a compartilhar expectativas, passa a compartilhar uma série de coisas. Então, você é um de nós, então o que eu bebo? Que é outra coisa que ele coloca. Porque se você não é um de nós, não adianta me falar o que eu vou beber, porque é outra realidade, né? E aí é foda. Dia tá... Cada pá é uma minhoca. Vem, Bia, vem. Eu tô só... O Leandro tá falando, eu tô só com a pá da Lud puxando areia, sabe? A Bia tá brincando de pantomínias. Não, gente, é maravilhoso. E uma coisa que ele coloca, e eu fiquei do tipo, meu Deus, é isso, sabe? A gente fala muito dentro do mercado, assim, falando sério, profissional, a gente vai falar sobre argumento de venda, a gente vai falar sobre qualidade, quais são as coisas que eu preciso vender. E ele vai trazer uma perspectiva, um olhar que quando eu chego nesse restaurante, quando eu chego nesse bar, quando eu chego nesse tap room, eu como sommelier, eu como vendedor, eu como cervejaria, eu vou conversar sobre repertório. Ele vai falar que ele vai conversar sobre o saquê, sobre a cachaça, sobre o coquetel. Não é sobre a cerveja, porque se a gente é dessa comunidade, a gente sabe do que a gente tá falando. Agora, qual é a minha prateleira? Qual é o meu parâmetro de qualidade? Como que eu, sob as minhas escolhas
políticas, sobre as minhas escolhas, dos meus próprios parâmetros do que é bom. Porque bom é sempre subjetivo, porque é sempre sobre aquilo que eu acredito que seja bom. Bom pra quem? E aí ele traça essa reta. O que ele vai dizer? Eu não preciso vender. Eu tô falando sobre qualidade e quem me escuta entende o que é qualidade, e a partir daquilo eu vou apenas sugerir. E aí... É isso. Exatamente isso. Pra mim também teve essa coisa do, como o Leandro falou bem no começo, e que você fala sempre, você falou com a gente aqui, acho que no primeiro programa que a gente gravou, no especial Dia das Mães, falando sobre serviço, sobre hospitalidade, sobre como você atender bem as pessoas, como você se aproximar. Aí depois a Febrito, do Papo Fermentado, que também falou com a gente exatamente sobre isso. O papel do sommelier é esse, cara. É servir, é saber explicar, é ouvir também. Muito mais ouvir às vezes, né? Você tem muito mais a ouvir do que a dizer. E aí ele fala tudo isso, dessa maneira maravilhosa, dessa maneira gentilíssima. E eu acho que a gente pode ir caminhando para esse final com essa frase que o Leandro também trouxe, que você também anotou e que eu também anotei, que foi: é muito mais importante você aproximar, trazer para perto, do que você distanciar, pressionar para que ela siga um caminho específico, né? Então, eu acho que para mim foi um programa muito especial quando eu recebi esse e-mail e pessoas, eu troquei e-mails com Garrett Oliver. Posso Ele escreveu seu nome certo, Ludi! Ele escreveu meu nome corretamente da primeira vez e todas as Nem vezes. eu escrevo esse nome certo, gente. Pois é, de vez em quando é. Então, assim, eu queria dizer que foi uma viagem muito louca. E viagens muito loucas só acontecem porque a gente se permite pirar. E foi isso. A gente pirou um dia e aí a piração virou ideia, a ideia virou ação, a ação virou o que a gente tá fazendo aqui agora. Queria agradecer ao Garrett. Ele não vai ouvir esse programa, quase com certeza, mas tudo bem. Eu queria agradecer demais a Bia por ter participado com a gente desse processo, porque no minuto que ele me respondeu a primeira vez, eu mandei um print e falei pra ela: agora segura essa peba aí, filhote. Agora vem com nós. Mas você vê como o episódio sempre começa muito antes, né? Eu acho que o episódio, não só do Garrett, mas de todos os convidados do Surra, né? Sempre começa quando você tem o primeiro insight. E a gente falou tanto sobre seu vira-lata caramelo, né? E tá aqui um programa sobre o Garrett, tá aqui um programa de uma pessoa que tem essa generosidade de estar há tantos anos no mercado cervejeiro e tá nos ensinando, e a gente debater as ideias dele também. E as pessoas que estão nos ouvindo debater as ideias dele também. Então eu acho que o Surra se torna parte dessa conversa, desse próprio aprendizado, da gente tentar ir em frente. Foi muito legal, eu fiquei muito emocionada junto com a Lud, a gente, duas loucas trocando figurinha no WhatsApp, né, Lud? Tem umas figurinhas que eu recebo, eu tenho umas amigas cervejeiras aí também, né, as turminhas aí, a gente inclusive tem uma figurinha do próprio Garrett, uma tacinha. So, thank you so much, Garrett, it was so nice for us. Cheers. E muito obrigada a todo mundo. Chupa Diego. Estamos aí, Escola Cervejeira Brasileira, correndo atrás dessa cultura. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, Lud. Sempre, e agora a gente se conhece ao vivo, graças ao Mundial de la Bière. Muito obrigada, Mundial de la Bière, Rio de Janeiro. Sim. Gente, assim, como foi maneiro, como foi emocionante, assim, foi o que a Bia falou, né? De repente eu estava em casa e aí a Lud me manda uma mensagem: olha o que a gente acabou de receber! A resposta do Garrett. E a gente super comemorou, super ouviu. E eu acho que até além desses nossos momentos de frisson, de sentir essa coisa de porra, que maneiro, que legal isso que a gente vai levar para as pessoas para ter essa troca. Eu acho que como a realidade do mundo, ela é compartilhada. Desde a primeira resposta à última resposta dele, ele compartilha muitas coisas que a gente vive no mercado brasileiro. Inclusão,
comunicação, marketing, estilos que estão sendo produzidos, entrada no mercado. Cara, ele compartilha tanta coisa e isso foi muito legal ouvir, porque tira essa coisa alienígena que é o mercado do exterior, que a gente acha que é sempre diferente. É outra história, mas lá fora é outra história. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E foi muito legal poder ouvir isso em primeira pessoa do Garrett de forma tão generosa. E, assim, obrigado, Bia, por estar aqui, por dividir com a gente. E, cara, só satisfação. Minhas ideias loucas que eu já tô trocando com a Lud. Isso aí. Bom, então a gente, pra ir caminhando totalmente para o final desse papo, eu só queria, assim, meio bêbada da cerveja, que nem tocou na bebedeira, mas embriagada de alegria de ter feito esse programa. O Leandro, que é um grande parceiro de podcast, com a Bia, que só não aceitou o convite de sentar nessa bancada de forma definitiva porque ela gosta de fazer um charme, mas tudo bem, a gente aceita. Mas já foram 4 programas de 90, gente. Tem chance aí, hein? Tem chance. Então, vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo, gente. Vamos, por favor, empurrar esse fusquinha a ladeira acima. Pega o link desse programa, que é um dos programas mais icônicos de um podcast cervejeiro. Vou dizer que é o mais icônico, mas é um dos mais icônicos. Manda esse link para um amigo que gosta de cerveja ou para um cara que não gosta, que ele pode gostar. Compartilha nas suas redes sociais, marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz aqui? Faz um faz um review nosso na sua plataforma preferida. Inclusive, recentemente, Spotify liberou, dê 5 estrelinhas pra gente no Apple Podcast, no Spotify. Isso ajuda na distribuição do nosso conteúdo. E se você gosta dessa bagaceiragem toda que a gente faz, gente, vira mecenas. A partir de 5, você tá com a gente. Um abraço e até semana que vem. So, that's all I have to say today. Thank you to Surra de Lupo listeners, and I look forward to coming down to visit you very soon, hopefully in 2022, if the world is willing. In the meantime, have a very wonderful start to 2022, and I will see you soon. Saúde. Beijo. Saúde.